Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Vocês são bem-vindos, aqueles que chegam pela primeira vez, aqueles que sempre estão aqui conosco, que a bênção de Deus dispensada através de sua palavra te alcance. Alcance o seu coraçãozinho aí, te dê direções para suas decisões e escolhas que sejam pautadas pela palavra de Deus. Que Deus te dê direção, tá bom? Hoje damos início ao capítulo 2, parte 1, episódio de número 696, nona temporada, onde estamos vendo o livro de Deuteronômio. Hoje, capítulo 2, parte 1. O capítulo 2 e o 3, se eu não me engano, a gente vai ficar somente 2 episódios, um pouquinho diferente de alguns que temos ficado até o quarto episódio, o terceiro. O quarto é muito mais comum aqui no nosso trabalho. Mas depende muito do contexto, do texto, do conteúdo, do tamanho. Então, meus queridos, aqui você encontra muita teologia bíblica gratuita, um toque aí no seu celular, na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, em muitas outras plataformas aí, na Apple Podcasts, você encontra esse trabalho feito com muito carinho para você, tá bom? Muitos livros da Bíblia aí, muitas horas de estudo e compreensão. Aqueles que desejam se aprofundar um pouquinho mais no texto bíblico e não têm acesso, por questões financeiras, por questões de locomoção, o estudo chega aí, ao seu celular. Então agradeça a Deus por isso, adore Ele, contribua participando, falando a respeito desse trabalho, se você gosta, compartilhe com outras pessoas para que também elas sejam alcançadas, tá bom? Então leia o capítulo da Bíblia e depois vem para cá meditar juntinho conosco no texto da Bíblia. Vamos falar hoje sobre as relações internacionais do povo de Israel ali, todo o povo que vivia nas nações vizinhas, ali onde Deus queria que o povo tomasse posse daquelas terras, como eles agiriam com aqueles povos que já habitavam ali, quais eram as instruções de Deus, quais lições isso deixa para a gente, tudo isso a gente vai ver aqui, tá bom? Veja que o estado de deserto ali é o mais salutar para os homens. Entrar prematuramente na terra do descanso provaria ser uma calamidade sem fim. Até mesmo o capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado através do sofrimento. Para que o céu seja para nós um paraíso perfeito, deve haver harmonia completa entre a alma e o seu ambiente. Enquanto prevalecer, meus queridos, a convicção de que nações distintas elas são inimigas, naturais, é melhor que elas permaneçam separadas. Montanhas, mares e línguas são os baluartes da paz de Deus. No entanto, este é apenas um arranjo temporário. Deus não deu o monopólio da bênção a nenhuma nação, para que todos possam sentir uma interdependência mútua. Os produtos da natureza, elas são propriedade de todos. O desfrute ao longo da vida da generosidade divina deve nos tornar gratos, modestos e benevolentes. Muitas vezes, nós ignoramos o egoísmo e a arrogância de nossos próprios corações, até que nossos interesses materiais entrem em conflito aparente com os interesses dos outros. Na presença de um inimigo robusto, a nossa coragem ou nossa covardia se manifestam. Não sabemos se há sementes boas ou ruins em nossos campos, até que o sol de verão as faça brotar. Essas ocasiões para nos conhecermos, nos testarmos, nos disciplinarmos e nos controlarmos
devem ser altamente valorizadas. O governante de sua própria natureza, especialmente sob forte provocação, é um vencedor genuíno. O poder, ele tem uma terrível propensão a distorcer o nosso senso de direito. A menos que o poder ele seja penetrado completamente com o espírito de retidão, ele é um corpo sem alma. Logo se torna um cadáver desprezível. A mera força ela não dá a nenhum homem, a nenhum corpo de homens, autoridade garantida para governar. É vil, autodegradante para a força pisotear a fraqueza. A força real ela exibe suas reservas latentes quando se abaixa para proteger, quando ela resiste em vez de lutar. A violência é uma demonstração de fraqueza. É um espantalho do poder. O que Deus construiu, o homem não pode destruir arbitrariamente. Nós devemos honrar todos os homens, mas amar a fraternidade. Podemos enviar nossas porções de simpatia para a circunferência mais extrema do círculo humano, mas devemos reservar uma porção dobrada para os parentes. Os laços espirituais, eles são superiores a todos os laços da natureza, mas não precisam ser separados e distintos. O natural pode, sim, deve ser o fundamento sobre qual o relacionamento espiritual é construído. Porque nós temos tantas provas de que Deus está ao nosso redor, salvaguardando nossos interesses. Nós não seremos tão ansiosos para extorquir nossos direitos imaginários. Ele está à minha direita. Não serei abalado. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Temos um defensor todo sábio, todo poderoso e onipresente. Portanto, não temeremos. Não vingaremos injúrias aparentes. O Senhor luta por nós. A vingança é dele. Ao longo de todo o plano da providência de Deus, a mesma lei é manifesta. Na formação da crosta terrestre, nós vemos que uma ordem de vida passou. Outra ordem apareceu. Esta frase do procedimento de Deus que a ciência rotulou como a sobrevivência do mais apto. No entanto, esta lei do desenvolvimento sucessivo ela é aparente em todos os lugares. A história e a etnologia registram os fatos, a Bíblia os atribui ao Deus pessoal, quaisquer que tenham sido os motivos ou as paixões que levaram Esaú a expulsar os Orins, ou Moabe, a deslocar os Emins, ou os Caftorinhos a desalojar os Avins, isto é, claro, que a mão do Senhor operou por trás da maquinaria humana, por piores que algumas dessas raças pareçam ter sido. Elas foram, sem dúvida, uma melhoria em relação às anteriores. Primeiro o que é natural, depois o que é espiritual. A paciência de Jeová ela é notável, pois ele não destruiu os murmuradores e os recusantes em Israel com um golpe certeiro. Ele os usou ainda como protetores naturais dos membros mais jovens. E quando estes atingiram a maturidade de uma fé corajosa, a porção mais velha caiu, como casca e palha inúteis. Como no corpo humano, enquanto o tecido celular morre e é substituído por um novo desenvolvimento, a saúde. Assim, na raça, a remoção de elementos assegura o avanço de um todo. Sim, meus queridos, a mesma lei de desenvolvimento ela pode prevalecer em cada pessoa, separadamente. As partes inferiores do nosso ser podem ministrar ao crescimento do superior. O homem exterior, como a casca, ela pode perecer, enquanto, além disso, o homem interior pode ser renovado diariamente e ser preparado para um plano superior da existência.
Os filhos de Amon se levantaram contra os Zanzumins e os derrotaram. Mas embora não soubessem, foi Jeová quem destruiu seus inimigos. Deus tem 1000 métodos diferentes para governar a vida e o destino de uma nação, no coletivo e de uma pessoa no individual. Seu reino governa sobre tudo. Respeitando Ciro, rei dos Medos, Deus disse: eu te cingi, embora não me conheças. Há um centro invisível e não reconhecido dirigindo todos os movimentos do mundo, controlando e restringindo até mesmo a própria maldade. Os erros dos incrédulos são, afinal, verdades parciais, e Deus está conduzindo suas mentes para a frente, da luz mais obscura para a mais clara. Às vezes, temos que admitir, há uma submersão temporária. A luz que avança é por um tempo eclipsada por uma onda de escuridão. No entanto, através de longos períodos da história humana, nós podemos, na maior parte, descobrir progresso. A eternidade é a morada de Deus e discernimos apenas fragmentos de sua obra. Capítulo 2, do versículo 1 ao 23, você encontra muitas lições a respeito da fidelidade de Deus ao lidar com nações que estavam fora daquela aliança. Nós temos aqui injunções estritas dadas aos peregrinos para não perturbar os filhos de Edom, nem os moabitas, nem os filhos de Amon, porque eles estavam ocupando o distrito designado a eles. Ainda assim, Deus havia garantido a eles certas bênçãos temporais, e ele se mostra fiel em suas relações com eles. Deus é um governador justo entre as nações. É em equidade que ele governa. Seu julgamento é sempre de acordo com a verdade. Tendo escrito a lei na consciência, da consciência em cada coração humano, ele pode julgar os homens com justiça por meio dela. Eles são leis para si mesmos e, portanto, serão responsabilizados por sua relação com sua lei, ou como poderíamos chamá-la, luz interior, como Romanos 2, 14 e 15 nos ensina. As vantagens temporais, elas são presentes de Deus. As leis que regulam a natureza são, acreditamos, as ordenanças de Deus. Portanto, os benefícios que as nações recebem por meio das leis da natureza, elas são realmente os presentes de sua mão generosa. Embora as nações possam não considerá-los assim, o povo de Deus não pode formar nenhuma outra noção deles. Como presentes, eles são imerecidos. Portanto, faz parte do esquema de misericórdia de Deus tratar a raça dos homens generosamente. Nós devemos olhar para a expiação de Cristo para uma explicação com base na justiça desse tratamento misericordioso da humanidade. A morte de Jesus comprou bênçãos temporais e espirituais. E sua vasta aplicação deve ser reconhecida. Nenhuma outra hipótese pode ser oferecida tão consistente com os fatos. As promessas entesouradas na natureza são promessas de Deus. E as leis que asseguram seu cumprimento são os ministros de sua fidelidade. Ao tomar os lugares que lhes foram atribuídos por Deus, os edomitas, moabitas, amonitas, lutaram cada um por sua mão. Eles superaram e exterminaram raças de gigantes que anteriormente possuíam a terra. E durante todo o tempo, o plano e a fidelidade de Deus estavam recebendo ilustração e cumprimento. O exercício da liberdade humana não militava contra, mas assegurava a vontade divina. A gentileza de Deus para as nações fora da aliança tem a intenção de encorajar seu próprio povo. Os israelitas estariam mais bem preparados para enfrentar e dominar os gigantes em Canaã, depois de ver os edomitas, os moabitas e amonitas habitando confortavelmente nas heranças de predecessores gigantescos.
Se essas tribos, sem qualquer senso de dependência do Todo-Poderoso, venceram os gigantes que se opunham a elas, o que não seria possível à fé? E todo o governo do mundo é realmente destinado a promover a confiança na fidelidade da aliança de Deus e proibir todo o desespero. Edom, Moabe e Amon nos ensinam algumas coisas. Os israelitas, eles são estritamente ordenados a não molestar esses três povos ou tentar roubar deles qualquer porção de seu território. O fundamento dessa ordem, mandamento, injunção é que Deus lhes havia dado todo o território que possuíam e não o havia dado aos israelitas. Razões adicionais podem ser colocadas aqui, pelas quais Israel não deveria molestá-los. Estavam nos fatos de que eles eram parentes, versículo 4, e Israel já estava amplamente provido, versículo 7. O povo de Deus tem pouca necessidade de cobiçar as posses do mundo. Além de questões de seus direitos, os parentes têm o direito de ser tratados com gentileza e tolerância especiais. Nós aprendemos com essa mensagem, com essa passagem, que a providência de Deus está ocupada com o estabelecimento das nações. Não é por acaso que eles estão onde estão. Deus marca para eles os limites de sua habitação. Esta é uma ideia fundamental nas Escrituras. Nos versículos diante de nós, os territórios de Edom, de Moabe, de Amon, são mencionados como sendo um presente para eles, de Deus. Tão diretamente quanto Canaã foi um presente para os israelitas. Isso não altera esse fato, embora torne a compreensão dele mais difícil. Que as próprias disposições violentas e agressivas dos homens são frequentemente os meios pelos quais esses propósitos secretos de Deus são cumpridos. Versículos 12, 22, 23. E quantas incursões bárbaras que derrubaram o Império Romano. Elas foram motivadas pelo mero amor à conquista, com a esperança de enriquecimento por meio de matança, pilhagem. Mas podemos traçar a providência de Deus trabalhando por meio de toda essa maldade humana para a formação da Europa moderna que a gente conhece hoje. Deus trabalha, Deus age, Deus controla, Deus provê segundo a sua vontade. E a vontade e liberdade humana não é capaz de atrapalhar o governo divino. Guarda isso no seu coração. Será que a força verdadeira não se manifesta mais claramente ao proteger do que ao destruir? Como nós podemos, meus queridos, diante da paciência e providência de Deus, continuar a exigir direitos que nem sabemos se nos pertencem? Vamos orar? Vamos encerrar esse episódio, a gente volta no capítulo 2, parte 2 em breve. Juntinhos eu te aguardo lá, tá bom? Tem muita coisa que a gente vai aprender ainda da palavra de Deus. Procure um local calmo e tranquilo para a gente falar com Deus. Ó Senhor amado e querido, nos ensina a confiar em Tua justiça e providência, reconhecendo que és o governador de todas as nações. Que nossos corações sejam guiados por Tua retidão e nossas ações reflitam Tua bondade e paciência. Ajuda-nos a viver em harmonia com Teus propósitos, que a gente possa ser fiel em tudo, enquanto aguardamos a plenitude do Teu reino. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. A gente volta em breve, eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.